Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Queridos amigos, queridos ouvintes, estamos aqui juntos para dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, tradução de Evandro Noleto Bezerra, dando continuidade ao livro 4, Esperanças e Consolações. Hoje estudaremos a questão 924, Penas e Gozos Terrenos. E nós temos a presença da doutora Guilhermina Galvão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, estamos juntos de novo. E eu, né, Angélica Lopes, que juntos vamos trazer para vocês uma reflexão sobre essa questão que já se iniciou na semana passada, sobre a felicidade, né? E como, quando se fala de felicidade, é um tema assim, bem difícil de compreender, né? Porque a gente acredita, não acredita, tem e não tem, né? E o conceito de felicidade. Aí, então, não vou me delongar, não. Vamos para a questão que Kardec questiona lá os espíritos, para a gente começar a discutir aqui. Questão 924. Há males que impedem da maneira de agir e que atinge o homem mais justo. Haverá algum meio dele se preservar deles? É só fazer uma correção. Há males que independem. Ah, sim, independem. Muda o sentido. Independem da maneira de agir e atingem o homem mais justo. Que tem alguma forma de preservar isso. Os espíritos respondem, como sempre, de maneira objetiva. O homem deve resignar-se a sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Entretanto, sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é preciso para obtê-lo. O que a gente entende disso? Se sabemos que Deus é justo e é bom, e que nada acontece por acaso, que tem um propósito, e que mesmo nos reveses, mesmo se eu tenho a consciência, aí vem a questão da consciência, se eu tenho a consciência de que o meu agir naquela situação, naquele estado está correto, não agride as leis de Deus, não agride aquilo que Jesus nos ensinou, e mesmo assim eu tenho algum revés, eu tenho alguma forma que me atinja, eu tenho que ter a consciência de que de alguma forma isso tem que acontecer. E aí é o que ele diz aqui, sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor. E para que eu tenha esse futuro melhor, é necessário que eu continue agindo de acordo com as leis divinas e com as leis que Jesus deixou para nós. É interessante porque a ótica, que tipo de ótica que nós temos que ter nesse sentido? A gente tem que compreender qual é a fisiologia da vida em si. A vida é um contínuo. Então, existe um antes, um durante e um depois. Nós estamos no durante, nós estamos no presente. Mas esse presente é uma colheita de um passado. É a consequência do ontem. É a consequência do ontem. E será, né, o plantio do amanhã. Então, se queremos, os espíritos sempre passam para a gente, né? Se queres um futuro melhor, plante um presente ótimo, né? Eu achei interessante, ainda na pergunta, só para agitar, há males que independem da maneira do agir e que atingem o homem mais justo. Ok, hoje. Hoje, exatamente. Hoje. E ontem. Mas sabendo que a lei de causa e efeito, de ação e reação, ela é divina, ou seja, é uma lei que rege o equilíbrio, que busca a justiça, obviamente você não está passando por isso... Sim. A revelia. Exatamente, é o que ele diz e nem aqui. por obra
de alguma coisa fortuita. Então ele diz aqui, o homem deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar. Exatamente. Tipo assim, vamos que vamos. Vamos continuar fazendo o que tem que fazer, porque Deus é justo e sabe o que está fazendo. Exato. E se eu estou passando por isso, eu posso até não estar tendo uma consciência a princípio, uma lembrança. Hoje. Poxa, eu não fiz nada para que isso acontecesse. Gente, a gente só está colhendo. Exatamente. Deus é justo e bom. Então, a gente tem que... Qual vai ser a nossa postura em relação ao que a gente tem que fazer mais tarde? É justamente você saber lidar com os fatos atuais, saber lidar da maneira mais possível, melhor possível, aproveitar a questão de aprendizado, o que você pode tirar dali de positivo, e fazer uma releitura das tuas ações e servir como exemplo, como ato de perseverança, disciplina e submissão à vontade de Deus. Exatamente. Porque não é vontade no sentido que a gente conheça, estou com vontade de fazer isso, vou e faço. Não é isso não é inconsequente, não é uma vontade inconsequente, é uma vontade fundamentada nos seus atos, ou seja, é o cumprimento de uma lei. Então, a nossa felicidade, ela está, como é que se diz, compatível, né, ou associada ao nosso comportamento. Tem uma outra coisa que mais adiante a gente vai ver, o conceito de felicidade. Sim. Também tem isso, depende do conceito de felicidade. Né, do que a gente entende, né? Bom, vamos pegar a questão 925. Por que Deus favorece com os dons da riqueza certos homens que não parecem tê-los merecido? Isso é uma pergunta tão recorrente, né? Tão frequente que a gente fala, mas caramba, justo ele. É um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas, sabei-o bem, a riqueza é quase sempre uma prova mais perigosa do que a miséria. De uma maneira bem objetiva, direta e objetiva, curto e grosso. O que é a riqueza? E as provas... primeiro, a questão riqueza também é para se discutir, mas não agora. Mas estamos aqui analisando em termos de bens materiais. Aquele que detém fortunas, aquele que recebe fortunas sem, teoricamente, nada a fazer para poder obtê-las, etc., etc., não importa quais são os meios, ou até que sejam meios legítimos, mas que tem muita coisa. Aí você fica, caramba, por quê? Por que ele tem tanto e eu não tenho nada? Primeiro que não é essa a questão. Primeiro que não é essa a questão. E os espíritos são bem... Essa resposta é muito direta e objetiva. Só é um favor para aquele que detém muito bem material, riqueza, dentro da nossa ótica, por não tendo merecido, apenas vem o presente. E, indiscutivelmente, a riqueza é uma prova muito mais dura do que a miséria. Mas, com certeza. É muito mais fácil você errar, é muito mais fácil você tropeçar, é muito mais fácil você não agir conforme as leis de Deus, muito mais fácil você deixar o teu ego subir acima, é muito mais fácil você achar que o egoísmo é uma coisa normal e que o outro nasceu para se servir. Tudo isso acontece. E tudo isso vai acrescentando aquilo que a gente sabe dos débitos através do caminho. Mas vai ser na próxima? Vai. Assim como nós também. Teremos a próxima. E outra próxima. E outra próxima. E tudo são experiências, né? A gente tem um caminho a seguir. E esse caminho, a gente tem as experiências de aprendizado. Então, é como se fosse uma aquisição do currículo escolar. Você começa no jardim de infância, aprendendo a socialização, depois aquela intimidade com a letra, com o mundo dos livros, e você vai aprendendo a língua que você fala na parte escrita, você já vai aprimorando na questão do aprendizado desse código escrito, né, que vai traduzir a tua linguagem verbal.
E a gente, por ali, já acompanha. Todos teremos que passar, enquanto alfabetizados, teremos que passar por esse processo. Mas cada um apresenta uma dificuldade maior ou uma facilidade maior, né, nesse processo evolutivo. Assim somos nós em questões gerais de vida. As nossas experiências, nós vamos passar por todas as experiências. Tanto é que se você for fazer uma avaliação, o que você está sentindo, outros já sentiram também. Entende? Então, é uma questão de eu vou passar por isso. Quando você chega a ser beneficiado com uma fortuna, uma coisa assim de grandes proporções, você julga ser a felicidade. Caramba, você não sabe o que vai lidar com aquilo e não sabe como, qual é o objetivo. Por que você está com todas aquelas possibilidades? Então você tem que ter muito amadurecimento para poder usar de forma justa e útil o dinheiro que você tem, o poder que você tem, entende? A capacidade administrativa que você tem, tudo isso será levado em consideração. O maior número de pessoas que você ajudou, entende? O que você fez, porque quando você utiliza, como Guilhermina colocou, a seu favor, você só está adquirindo débitos. Exato. Você está perdendo oportunidades de crescimento. E em cima só para terminar, em cima da pergunta, como Deus favorece com os dons da riqueza homens que não nos parece tê-lo merecido, será que se a gente estivesse também na mesma situação, nós faríamos igual ou pior? Se estivesse na mesma situação? Pois hoje. Né? É uma questão de refletir. Porque a gente sempre está julgando segundo a nossa ótica, mas exatamente. O ideal é que a gente se coloque no lugar. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Vamos para a questão 926. Criando novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições? Interessante, né? Essa dá uma discussão boa. Dá uma discussão boa. A civilização criou realmente novas necessidades. A tecnologia, o avanço tecnológico, e cada vez mais cria mais necessidades, porque as pessoas vão compreendendo mais, etc. Aí, não é fonte de novas aflições? Depende. Depende. Os espíritos nos dizem o seguinte: os males desse mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e olha sem inveja e que esteja acima de si, poupa-se muitos desenganos nessa vida. O mais rico é o que tem menos necessidade. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhe está reservado? Se não gozam, se não pessoalmente, são egoístas e sofrerão as consequências. Antes, deveis lastimá-los. Deus permite algumas vezes que os maus prosperem, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque a pagará com lágrimas amargas. Quando o justo é infeliz, trata-se de uma prova que lhe será levada em conta e a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Eu teria algumas considerações dessa resposta cumprida. Primeiro é aquela questão da necessidade e realidade. Conceito de necessidade e conceito de realidade. Como vivemos um mundo artificial, cada vez mais artificial. Outro dia eu estava numa discussão sobre isso, inclusive. Porque a tecnologia, porque a internet. Não é isso. Somos nós. Acredito que quando alguém inventou a faca, a lâmina de alguma coisa, e que com essa lâmina passou-se a não só cuidar, tratar melhor os alimentos animais, mas também
foi uma arma para atingir o outro. A criação da tecnologia é necessária, faz parte do progresso. Agora, o que a gente faz com isso é que é o grande nó. E isso é individual, isso é cada um. E aí, no primeiro parágrafo, ele fala sobre necessidades artificiais que nós criamos para nós mesmos. Aí uma pergunta que geralmente em discussão a gente fala, por que eu tenho que ter sempre o celular da última geração? Por que necessariamente eu tenho que ter o carro mais novo? Por que necessariamente eu preciso ter o computador fantástico? Se, eventualmente, poucos são aqueles que precisam trabalhar com esses recursos. Poucos são aqueles que a sua necessidade real de progresso, de produção, requerem esse tipo de equipamento. Mas não. Se o meu amigo comprou um celular fantástico que saiu agora, maravilhoso, caro, a beça, eu quero um daquele. E eu sofro. E eu sofro se eu não tenho. Se não tiver. Eu sofro se eu não tenho. Aí vai a resposta equivalente da pergunta anterior. Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele tem dinheiro e eu não tenho dinheiro para comprar isso? Qual é a realidade disso? Qual é a necessidade disso? Aí a velha questão de reflexão. Necessidades e realidade. No tempo de hoje, antes para passar para o próximo raciocínio, isso é muito claro. Vivemos uma pandemia. Você pode ter o dinheiro que você quiser. Mas se você tiver uma insuficiência respiratória aguda, você vai ficar muito mal. No melhor CTI do mundo, mas o melhor CTI do mundo não vai tirar você da insuficiência respiratória se você tiver que passar por aquela insuficiência respiratória, ponto. E você não vai ter visitas, que nem a outro pobrezinho que está lá no cantinho sofrendo sozinho. Não adianta, você pode ter o maior dinheiro do mundo, que isso não te salva. Eu acho que esse período que a gente está vivendo, ele vem mostrar justamente uma lei também divina, que é a lei de igualdade. Exatamente. Não, e uma coisa real de tempo, timing. Você hoje pode ter, amanhã não vai ter mais. Pode não ter mais. É aquilo, você pode ter hoje, você conseguiu dinheiro para comprar a maior tecnologia do mundo, você tem o equipamento fantástico. Ok, se você for embora, agora, a sua família vai vender, vai dar para alguém, vai fazer leilão, porque nada é nosso. Exatamente, e o detalhe, a gente sofre, a gente cria processos aflitivos para a gente baseado numa coisa artificial. Fato, artificial. E eu achei interessante que ele diz assim, o que vem a ser a pessoa mais rica, né? A mais rica é que tem menos necessidade. Aquela que não precisa de muita coisa para ser feliz, que não precisa de muita coisa para sobreviver, para ser... O exemplo maior disso para mim é São Francisco de Assis. Sim. Francisco de Assis era rico. Filho de uma família... Tinha tudo, era rico. E conseguiu ser feliz sendo o pobrezinho dos pobrezinhos. E deu um exemplo para a humanidade. É aquilo. O mais rico é o que tem menos necessidade. Exatamente. Porque ele não sofre se não tem. Se não é importante para ele não vai sofrer. Exatamente. Então, a gente tem que ter muita consciência aonde que a gente está depositando o valor. Exatamente. O valor. E criar sentimentos, inveja. Inveja é um corrosivo. Nossa. Para os nossos órgãos com e certeza. Tal. E você está invejando o quê? Você não sabe a quão duras penas aquela criatura vive daquela maneira. Sim. Às vezes ela nem queria isso, mas é obrigada a desenvolver. Mas quem é que não quer ser rico? Gente... Tem gente que não quer. Que não quer, que não quer essas responsabilidades. Porque eu escutei uma vez a frase de uma pessoa que fala sobre a questão da prosperidade, né? E ela falou assim, viver como pobre tem as suas dificuldades. Mas viver como rico também tem as suas dificuldades. Porque em cada situação você vai vivenciar dificuldades inerentes àquela situação. E voa um pouco mais além, o conceito de pobre. Né? E outra, tem essa isso questão também. Conceito de pobre. Porque pobre não quer dizer... a gente considera como rico e pobre aquele que tem dinheiro. Dinheiro, exatamente. E não é isso. Exatamente. Rico e pobre
Pobre é aquele que tem muita necessidade de muita coisa e não tem para suprir. E rico é aquele que tem menos necessidade, aquele que está com uma plenitude melhor. Você está feliz sem muitas amarras, né? Os espíritos colocam aqui no final exatamente isso. Quando o justo é infeliz, trata-se de uma prova que lhe será levada em conta. Nada fica sem ser analisado e sem ser contabilizado, né? E superar com coragem. E aí lembra, ele fecha com as palavras de Jesus, que não dão a menor margem de dúvida. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Ponto. Se você sofre injustamente, você não tenha injustamente no seu olhar, claro, dentro da nossa ótica, mas você não tenha dúvida que isso será avaliado, isso é avaliado, está sendo avaliado, e você será consolado, de uma maneira ou de outra. E essa consolação, gente, é uma coisa assim, é muito profunda, muito bonita, porque, olha só, nós cometemos erros em várias ocasiões da nossa existência. Mas, caindo na consciência, a gente repara, nossa, que erro horrível, que coisa horrível que eu fiz, como eu pude fazer isso? E a gente cai em desespero pelo arrependimento. Deus, amoroso, misericordioso, nos acolhe e fala: você teve consciência de que você errou. Você tem a chance de reparação, certo? Você pode reparar esse erro. Eu estarei do seu lado para ajudar. Gente, reparação de erro não é chegar e consertar, não. Se você tirou, por exemplo, um erro assim drástico, a vida, ou a sua própria vida, ou a vida de outra pessoa, esse é o principal, porque a Deus compete a hora de nos levarmos, de voltarmos para casa. Então, isso compete a Deus. Mas se a gente resolve dar um empurrãozinho, né, uma ajudinha, isso vem em prejuízo da gente. Ok. Então, como diz Jesus, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Tem uma passagem que fala sobre isso. O que ele quer dizer com isso? Se eu matei por arma de fogo, eu vou morrer por arma de fogo. Eu vou morrer da mesma maneira. Não sei o quê. Gente, a gente tem que começar a mudar a nossa mentalidade, porque senão isso aí ia criar o quê? Um ciclo vicioso. E vai ter sempre alguém algoz, sempre alguém vilão, enquanto tem outros bonzinhos. Não é por aí, não. As reuniões de desobsessão estão cheias disso. A gente tem que pensar em sentimento. O sentimento que eu causei, eu vou ter que sentir, porque é nisso que consiste a nossa reparação. Então, a questão é sentimento. Quando a gente vê pessoas perdendo o filho, nossa, que coisa triste, a mãe está desesperada porque perdeu seu filho e tal. É uma pessoa tão boa, tão caridosa, faz tanto bem para as pessoas. Bom, ela foi preparada com todo esse carinho para passar por aquele sentimento de perda, porque em algum momento da sua vida ela fez uma mãe sofrer também com a perda de um ente querido. Ou, até um pouco mais abrangente, ela se ofereceu para viver esse momento em amor àquele que hoje é seu filho. Pode ser. Pode ser. O sofrimento do filho tenha sido de tal forma em que ela, claro que ela não vai se lembrar disso, ela pode ter se oferecido para vir. Sim, ser o suporte, ser o apoio. Exatamente. Ser o suporte. Então, a gente está falando de sentimentos. A nossa vida evolutiva, ela se constrói em cima de sentimentos. Os nossos pensamentos geram sentimentos. Daí a importância da gente manter um pensamento coerente, um pensamento para cima, um pensamento positivo. E o apoio, nós sempre teremos. Essa consolação, que a última frase diz, né? Nós sempre teremos na parte da espiritualidade superior, na parte de Deus. Por quê?
porque ele reconhece a nossa inferioridade, a nossa fragilidade. E como um pai amado, ele vai sim nos ajudar e nos estender a mão e nos preparar para passar pelas provas difíceis. Com certeza. Muito obrigada, Guilhermina, pela participação no estudo de hoje. Eu que agradeço. Que possamos estar juntas em outras ocasiões. Muito obrigada, senhores ouvintes, e que Papai do Céu nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui no programa Luz na Penumbra para darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui no seu capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Estamos aqui, Marta Batista e eu, para darmos sequência a esse estudo. E hoje a Marta vai iniciar com as características do verdadeiro profeta, o item 9. Como é que está, Marta? Tudo bem? Olá, Antônio, tudo bem? Sim, tudo certinho. Vamos então ao estudo, porque esse item é um tanto extenso, né? E realmente precisamos estar atentos para desenvolvê-lo. Então vamos lá. Os caracteres do verdadeiro profeta. É uma instrução do espírito Erasto, chegou em Paris em 1862 a mensagem. E como todos sabem, Erasto era discípulo de Paulo. Então ele tinha o mesmo perfil de Paulo, né? Aquela perseverança, aquela seriedade, aquela fidelidade a Cristo. Então essa era a definição do perfil de Paulo. E logicamente todos os seus discípulos vão ter todo esse trajeto com esse perfil, né? O trajeto de missão deles vai ser sempre com esse perfil de fidelidade. Então a gente sempre não precisa estranhar. Toda vez que a gente encontrar uma mensagem de Erasto, nós temos aqui essa e temos uma seguinte, que também vai falar dos falsos profetas da erraticidade. Então nós sempre vamos esperar que ele nos concite, nos convide a um testemunho de fidelidade. Vamos ver então o que ele nos fala em relação aos caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai falsos profetas. Então olha que interessante, ele já inicia fazendo um alerta, né? É a característica do seguidor fiel ao Cristo. E ele diz, essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se intitulam reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar prevenido. E o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntarei certamente como se pode reconhecê-los. Eis os seus sinais. Então, antes de nós constatarmos aqui os sinais de um verdadeiro profeta, vamos refletir um pouquinho sobre essa parte inicial.
ele nos concita a desconfiar dos falsos profetas, quer dizer, nos diz que nós devemos ser prudentes, que é uma orientação de Jesus. É claro que aquele que é excessivamente desconfiado indica aí algum desequilíbrio espiritual. Mas a desconfiança em determinadas situações, ele nos diz que é normal e que Jesus também já nos dizia. Quando ele nos disse que devíamos ser pacíficos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, a prudência é um instrumento importante e útil para nós. E ele diz que, sobretudo, nós devemos desconfiar de possíveis falsos profetas nesse tempo de transição. Porque nesse tempo há uma transformação na humanidade e aí aqueles que são falsos profetas, aqueles que querem o poder e a glória para eles vão tentar mascarar a sua identidade. Então é preciso que a gente esteja atento, porque senão vamos, de repente, seguir uma teoria, essa teoria pode ser esdrúxula e nós estaremos perdendo o nosso tempo. Claro que nós teremos, se fizermos alguma coisa errada em nome de seguir uma teoria equivocada, se isso prejudicar terceiros, é evidente que responderemos por isso. Mas, independente disso, nós estaremos, acima de tudo, perdendo o nosso tempo. Então, é menos tempo que nós teremos de felicidade, enquanto estivermos numa jornada equivocada, né? É o mesmo que você está indo em direção a um lugar e você pega o caminho errado. Quer dizer, se você levar 1 hora para chegar nesse tal lugar, e na realidade você não vai chegar lá porque você pegou o caminho errado, você perdeu 1 hora. E é o caso, né? A gente, é claro, não está falando de tempo no sentido de contagem de anos e de séculos, mas nós estamos falando de tempo no sentido de menos tempo de felicidade, mais tempo de infelicidade, de dúvidas, enfim, só coisas negativas. Então, é por isso que nós temos que estar atentos. E ele disse que contra esses impostores, nós temos que estar prevenidos e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Então, como eu falei na semana passada e repito novamente, não é você ir para a televisão, para o rádio e sair dizendo que não, denegrir a imagem daquela pessoa, não. Mas, logicamente, toda vez que você estiver em contato com aquela pessoa ou com pessoas que sejam seguidoras, você deve confrontar, através da tua retórica, os erros, a proposta equivocada. E isso é uma forma de você desmascarar. É você também assinalar as questões corretas da doutrina, que foram balizadas e avalizadas pelo Cristo, é também uma forma de você estar desmascarando aqueles que seguem equivocadamente. Então você não precisa falar, olha, é o fulano, né, é o cicrano, não. Basta que você sempre assinale o correto em relação à doutrina. Isso é uma forma de você desmascarar aquele que está tentando te levar ou levar a terceiros para um outro rumo. Então ele nos diz, só se entrega o comando de um exército, porque ele vai falar agora dos caracteres, os sinais que indicam um verdadeiro profeta. E ele diz, só se entrega o comando de um exército a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Olha, essa afirmativa de Erasto, unida à questão 579 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta por que o espírito recebe a sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante de interesse geral a um espírito que poderia falir? A resposta é a mesma, aqui de Erasto e
no Livro dos Espíritos. Então ele diz, só se entrega o comando de um exército a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que Deus só confia as missões importantes àqueles que sejam capazes de realizá-las, porque as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam o homem muito fraco para carregá-los. Como em todas as coisas, nisso o mestre deve saber mais que o aluno. Para fazer com que a humanidade avance moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Eis porque são sempre os espíritos já muito avançados que fizeram suas provas em outras existências, os que reencarnam com essa finalidade. Porque se eles não forem superiores ao meio em que devem agir, sua ação será nula. Olha que importância. Essa revelação aqui, como o Tony costuma dizer, é autoexplicativa. Ela nos mostra que quando Deus tem uma grande missão a ser realizada, ele escolhe os espíritos mais elevados, os mais superiores, que tenham o mínimo de possibilidade de falir. Então ele diz, praticamente, ele atesta aqui, Erasto, que os espíritos que são chamados a esse nível de missão, grandes missões que irão influenciar a toda uma humanidade, esses espíritos não são mais passíveis de falir. Isso é muito importante, porque eu ouço tantas pessoas, às vezes até em grupos avançados de estudo, perguntarem e atestarem, não, mas olha, e se Kardec falisse? E se ele falisse, iria entrar o fulano, o espírito tal, o outro, o Beltrano? Não, tá aqui, ó. A resposta é essa. Deus sabe e confia as grandes missões aos seus generais que ele sabe que não falirão. Então não havia essa possibilidade de Kardec falir. A possibilidade, para a gente não dizer que não existia nenhuma, porque o livre-arbítrio é o impositivo do processo de evolução, existia 0,0001 de possibilidade dele falir, né? Mas não ia falir como não faliu. Ficou triste, né? Ficou bastante entristecido com as intrigas que aconteciam na Sociedade Espírita de Estudos Parisienses. Ele ficou realmente abatido durante um tempo, chegou a pensar em abandonar a sociedade, porque ele era o presidente, ele que dirigia. Mas não desistiu. No final ele seguiu. E olha que até amigos aí entre aspas, né? Falaram mal dele e levantaram falsos testemunhos. Então, isso é importantíssimo que a gente entenda. Aqui na pergunta do Livro dos Espíritos, ele diz assim, a resposta: Deus não sabe se o seu general será vitorioso ou vencido? Quer dizer, Deus já sabia quando orientou Jesus para que chamasse Kardec, ele já sabia que esse general iria vencer, não iria falir. Ele o sabe, estáis certos, e seus planos, quando importantes, não dependem desses que devem abandonar a obra em meio do trabalho. Toda questão está para vós no conhecimento do futuro, que Deus possui, mas que não vos é dado. Então, fiquemos tranquilos, porque aqueles que nos orientam e dirigem, aquele que Jesus escolheu para ser o nosso orientador através dos espíritos superiores que viriam trazer a doutrina, Kardec era o mais superior de todos os superiores. Por isso foi chamado para nos orientar e ser
o codificador da doutrina. Então não temos que temer, nem ter mais dúvidas, né? Eu acho que ia ser o fulano, o espírito do fulano. Não. Não, ele não ia falir e não precisava ter um stand-by, certo? Então vamos aqui. Concluireis então que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar sua missão por sua superioridade, por suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda outra consequência. Se ele está, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que diz desempenhar, ou do personagem sob o nome de quem se apresenta, é porque ele não passa de um ator de baixa categoria que nem mesmo sabe copiar o seu modelo. Então, aqui também, para nós, numa dimensão menor, infinitamente menor, né? Porque todos temos missões, embora a nossa não seja uma missão grandiosa como essa de Kardec e de outros espíritos, mas temos missões. E cabe a nós, então, fazer isso que o Erasto nos diz. Não podemos ser um ator de baixa categoria que não sabemos copiar nem mesmo o modelo a quem nós estamos buscando. Então, cabe a nós buscarmos ser perfeitos como Jesus foi e como ele mesmo, né, para não dizer o próprio nome, ele então manda que nós sigamos a Deus e busquemos o modelo de perfeição em Deus. É claro que essa perfeição absoluta de Deus não é algo que possamos atingir, mas é o que ele nos mostra como, olha, tente fazer o melhor possível, tente buscar esse modelo. Então ele diz, uma outra consideração é que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmos. Por isso Jesus não disse, sede perfeitos como eu sou. Ele não podia dizer isso, porque o verdadeiro missionário, ele ignora a si mesmo. Ele diz, realizam aquilo para que foram chamados pela força do seu próprio gênio, secundado pelo poder oculto que os inspira e os dirige, sem que o percebam e sem que o tenham premeditado. Em uma palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos. Eles são percebidos, enquanto que os falsos profetas se apresentam como os enviados de Deus. Quer dizer, isso já é um alerta para a gente. Primeiro, que o verdadeiro profeta terá sempre as grandes atitudes de... essas atitudes são superiores em inteligência, em moralidade, eles têm grandes virtudes e eles não se auto-intitulam. Aqueles que vêm se auto-intitulando enviados de Deus, pode desconfiar que ali algo não está bem. Ah, mas eu tenho a melhor das intenções. Bom, pode até ter uma boa intenção, mas está percorrendo o caminho equivocado. E cabe a nós desconfiar, como diz o Erasto, desconfiai dos falsos profetas. Porque se ele, no final, tiver redundar, todas as atitudes redundarem em problema grande, nós vamos estar envolvidos nisso também. Então ele diz, os primeiros são humildes e modestos, os segundos são orgulhosos, cheios de si, falam com altivez e sempre parecem temer não serem acreditados. Então algo também que a gente preste atenção. As pessoas que têm uma linguagem muito rebuscada, isso não é bom. Porque isso é falar com altivez, com medo de não serem acreditados. Para que isso? Jesus era tão simples na sua comunicação, e é isso que nós temos que buscar. Ser humildes, sermos modestos,
E, lógico, buscando a verdade e falando da verdade, atestando essa verdade, que é a verdade doutrinária, para nós espíritas, com certeza nós não precisamos temer não ser acreditados. Nós estamos com a verdade. E aí, falando a verdade, seguindo a verdade, com certeza, em algum momento, aqueles que tiverem boa vontade vão, em algum momento, acreditar em nós. E ele segue: tem-se visto algum desses impostores se intitularem apóstolos do Cristo, outros o próprio Cristo. E o que se torna a vergonha da humanidade é que eles encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem semelhantes torpezas. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos dos mais cegos, é a de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria um absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma forma que, se tirasseis de Deus um único dos seus atributos, não teríeis mais Deus. Se tirasseis uma única das virtudes do Cristo, não mais teríeis o Cristo. Então, é isso que ele chama a atenção. Existem pessoas crédulas o suficiente para aceitarem torpezas de pessoas que se dizem o Cristo ou apóstolos do Cristo e pregam absurdos. Então, as segregações de todos os tipos, a segregação política, religiosa, enfim, todo tipo, de raça. Então, como diz aqui Erasto, aquele que se intitula como apóstolo do Cristo ou Cristo, se ele não possui todas as virtudes e segregar e perseguir não é virtude, claro que esse é um falsário, é um mistificador. Não pode ser o Cristo se ele não tiver todas as virtudes do Cristo. Então é preciso que a gente esteja atento às atitudes, na maneira de conduzir a sua vida e a sua missão, para que realmente a gente tenha certeza que está diante de um verdadeiro profeta. E Erasto encerra nesses dois últimos parágrafos dizendo: esses que se apresentam como Cristo têm todas as suas virtudes? Essa é a questão. Observai-os, investigai seus pensamentos e seus atos. E olha, precisamos estar atentos, porque ele fala que os espíritos superiores nas suas missões, quando são superiores, são em inteligência e em moralidade, concomitantemente. Então, precisamos ficar atentos. Não basta que a pessoa fale muito bem, que a pessoa seja aparentemente muito inteligente. É preciso que as suas ações estejam permeadas de moralidade. Ele diz: observai-os, investigai seus pensamentos e seus atos, e percebereis que lhes faltam, acima de tudo, as qualidades que distinguem o Cristo, a humildade e a caridade, enquanto que lhes sobram as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Observai, aliás, que neste momento existem em diversos países vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, João ou Pedro, e que necessariamente eles não podem ser verdadeiros, tendo a certeza de que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver à custa daqueles que os escutam. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, principalmente em épocas de renovação, porque muitos se intitularão os enviados de Deus. Eles procuram obter uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certo de que uma terrível justiça os aguarda. Então, sejamos firmes, assertivos, quando nós estivermos
estudando e seguindo as orientações do Cristo através da doutrina espírita. Porque se nós não formos firmes, muitas vezes existem espíritos encarnados ou até mesmo desencarnados que terão contribuído, entre aspas, né, para nos conduzir para um outro caminho, nos desviando do verdadeiro e correto caminho. Então, seguindo a doutrina de forma fiel, firme, e a doutrina se baseia em obras fundamentais, todas as 20 e poucas obras fundamentais. E quem é o crivo é Kardec. Isso é preciso que a gente entenda. Eu repito toda vez que posso, eu repito isso. E só assim nós não estaremos correndo o risco de seguir um falso profeta. Não é isso, Tony? Sim, Marta. Nós vamos ficando por aqui então, desejando aos nossos ouvintes muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.